insônia. Eu abri uma caixinha no meu Instagram há poucos dias e o tema que as pessoas gostariam de ouvir para eu que eu falasse era sobre insônia. Se você não dorme bem, sente que seu sono não é reparador, sente dor durante a noite, acorda direto, vira para um lado para o outro, vive desconfortável, acorda com a sensação de estar quebrado, fadigado, então esse vídeo eu vou te dar um panorama geral sobre insônia. Eu não vou falar sobre o trivial só, sobre aquelas questões básicas que você já ouviu aí pelas redes sociais. Eu vou aprofundar bastante no conceito do sono, mas sem muita tecnicidade, sem muita cientificidade, para que você não fique perdido única e exclusivamente nos estudos e também entenda um pouco mais o ser na sua totalidade. Então eu vou dar um norte muito grande com dicas práticas para vocês poderem modificar o estado de sono que vocês estão tendo, tá bom? Vou fazer o meu melhor aqui, então acompanhe o vídeo. O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, também sou osteopata e ortomolecular, e se você não me conhece, aqui no canal do YouTube eu falo muito sobre a saúde, sobretudo física das pessoas, como que isso pode gerar sintomatologias em geral, como você pode melhorar a sua sintomatologia, melhorar a sua qualidade de vida, principalmente focando na causa primária. Toda doença tem uma causa, todo sintoma tem uma causa e tem algo que é mais relevante, que é mais impactante para o sistema, tá bom? Então é a causa primária que eu falo aqui quase que diariamente, tanto no YouTube quanto no Instagram. Se você não me segue nas redes sociais, aproveita e segue lá, tá bom? O vídeo de hoje, pessoal, é sobre insônia. E antes que a gente comece o conteúdo, você sabe que, como isso é uma coisa que afeta muitas pessoas têm insônia e tem muito conteúdo na internet que espalha uma ideia aqui, uma ideia lá, outra ideia aqui, outra ideia lá. E eu vou tentar condensar essas ideias todas aqui. Acho bacana você, primeiro, curtir o vídeo para me apoiar e apoiar meu canal, para que eu possa também me motivar a fazer esse tipo de conteúdo para te ajudar. E claro, compartilhar o vídeo com as pessoas da sua família. Não custa você compartilhar aí no grupo da família, mandar em duas, três pessoas do WhatsApp, tá bom? Aproveita, se você gosta desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, tá bom? Como você viu, o tema ele é bastante amplo, tá? Você já pesquisou muito sobre insônia, já viu muita coisa sobre isso. E aí vamos primeiro com uma definição básica, tá? Depois eu vou aqui no quadro, talvez depois o pessoal do marketing dá um zoom para vocês aqui. Eu vou explicar alguns pilares importantes para um sono. Mas a insônia nada mais é do que essa dificuldade para que você pegue num sono profundo. O sono ele tem vários ciclos, né? Se você for estudar, ele tem vários ciclos e você precisa ter aí um sono REM, um sono que seja profundo, que seja reparador, um sono que tenha consolidação de memória, né? Pelo menos 3 ciclos por noite. Isso quase todo mundo já sabe, né? O sono ele tem que variar, vamos botar assim, questão de idade, né? Mas uma pessoa jovem, né? Então um adulto jovem, um jovem, em torno de 7 a 8 horas. Se for uma criança, um bebezinho e outros recém-nascidos, aí 12, 14 horas por dia. E uma pessoa de idade, um idoso, em torno de 5 horas, 6 horas é tranquilo, tá? Isso varia sim, porque a atividade cerebral é diferente, muito diferente, né? E outros fatores físicos do metabolismo do próprio indivíduo, tá bom? Mas não essas questões básicas que eu vou me atentar. Eu vou falar para você dicas de como que você pode melhorar o seu sono. Mas para isso eu preciso explicar o que perturba o sono, concorda? Então insônia todo mundo sabe o que é, essa dificuldade. Não precisa mais definição, né? A característica desse sono, eu tenho que acordar bem, eu tenho que acordar disposto, eu tenho que acordar com vitalidade. Eu geralmente acordo sozinho. Então vamos dizer que eu botei o despertador para 6h30 e isso já faz, sei lá, 1 ano que eu faço isso, ou sei lá, 6 meses que eu faço isso. Na lógica, se você está dando a carga horária adequada para o seu sono, você tem que acordar até antes do despertador. Murilo, eu calculei mais ou menos, se eu deito tal hora, acordo tal hora, eu vou dar as 8 horas de sono. Legal, você tem que, né, acordar numa boa e disposto, não tem que ser o despertador que te acorda, tá bom? Mas é só para você entender. Vamos agora então falar sobre as possíveis causas, existem várias, existem inúmeras, vocês vão ver, para ter insônia, tá bom? Eu gosto de ter uma visão aqui na clínica, a gente tem essa visão aqui na clínica baseada em 4 pilares, tá? Se você quiser saber mais sobre os pilares da clínica, eu vou pedir pro pessoal deixar um cardzinho, ou aqui, e você clica lá, tem um vídeo que eu explico aprofundamento nesses pilares, tá bom? Esses pilares, pessoal, são apenas didáticos para orientar vocês a respeito das causas do sono e como melhorar, tá bom? Vamos começar, por exemplo, eu separei aqui, vou começar com a questão mais trivial, que é a questão física, tá? Então eu botei um Fzinho aqui como questão física. Que questões físicas podem causar insônia? Essa é uma pergunta valiosa, porque a maioria das pessoas começa olhando o colchão. Eu vou falar das questões ambientais, eu botei um Azinho aqui embaixo, mas não são nem de longe as principais.
Primeiro, seu corpo precisa estar bem. O ser humano primitivo, gente, ele dormia ao relento. Ele dormia literalmente no chão, ele dormia no meio do mato. E ele dormia super bem, né? Claro, nem sempre, mas dormia super bem. Então, o nosso corpo primeiro tem que estar bom. As nossas condições intrínsecas têm que estar boas. Pode ser que você só entenda da condição física. Então, eu começo com a parte física porque eu acho que vai ajudar mais as pessoas, tá bom? Na minha avaliação, dentro do meu consultório, uma das coisas que mais geram perturbação no sono, e eu já vou começar com algo diferente para quebrar paradigmas, para vocês não acharem que é mais um vídeo sobre insônia tradicional da internet, tá? A primeira coisa, na minha percepção, que mais perturba o sono, disparado, são questões bucais, dentárias. Então eu vou colocar aqui os dentes, tá? Dentes, né? Letra de médico, vocês sabem que é horrível, mas aí o pessoal do marketing pode fazer aqui uma anotaçãozinha, tá? Então são os dentes. Por que os dentes, Murilo? É fundamental que durante a noite, para você ter uma boa reparação do sono, o seu corpo se mantenha simétrico. E para ele se manter simétrico, ele usa captores posturais. Os captores posturais, nós temos o sistema vestíbulo-coclear, dentro do ouvido, só que de noite você não está usando muito ele, não é que ele não funciona, você não está mexendo muito a cabeça angular, né? Então não é muito o trabalho dele. Você tem os olhos, que estão fechados, então não tem essa percepção visual, e você tem a pele do corpo, principalmente a dos pés, que não está em contato com o solo naquele momento. No entanto, existe um outro captor, isso se estuda em podoposturologia, que é uma das minhas especialidades, a parte dentária, a oclusão, o encaixe dos dentes. Então, se o seu dentista fez uma restauraçãozinha que ficou um pouco com sobressalto, você vai dormir super mal. Só um exemplo para você ter uma ideia. Se você tem falta de muitos dentes de um lado e muitos de um lado e poucos do outro lado, pode dar problema. Entendeu? Então, questões dentárias, eu não vou entrar em mérito, senão o vídeo vai muito longe, tá? Dentro das questões dentárias, disparado para mim, são as obturações de amálgama. Tem vídeo no meu canal, se o pessoal do marketing puder colocar aqui, sobre amálgama. Vocês vão ficar horrorizados quanto que isso impacta na saúde de vocês, tá bom? Então, a primeira questão física seriam os dentes. Por quê, Murilo? Porque eles afetam toda a condição neurológica central. Nesse mesmo componente, a gente poderia somar distúrbios ligados à questão respiratória. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou botar respirador oral, que acho que seria uma coisa mais interessante. O respirador oral, tá? Eu sei que não vai aparecer para vocês, mas é só para a gente ter uma lista, tá? As pessoas que têm disfunções respiratórias, têm rinite crônica, sinusite crônica, amidalite crônica, que não respiram pelo nariz, elas acabam respirando pela boca. E isso cria todo o desequilíbrio biomecânico, eu estou falando da parte física, pessoal, todo o desequilíbrio biomecânico nas fáscias que descem do crânio e nos tecidos neurológicos que descem do crânio, e isso repercute na sua posição de repouso, principalmente nos fluidos do seu corpo. Eu não vou entrar muito a fundo nisso para não deixar o vídeo muito longo. Nos fluidos do seu corpo. Então, questões respiratórias e bucais atrapalham muito no componente físico. E eu poderia colocar aqui junto, obviamente, para a maioria das pessoas que tem dor. Como assim, doutor? Dor? Dor. Você tem lá, por exemplo, uma lesão lombar. Você tem lá, de fato, né? Você tem lá, por exemplo, uma dor na região cervical, uma hérnia de disco. Você tem qualquer alteração estrutural, física, que perturbe o seu sistema. Durante a noite, de forma autonômica, de forma involuntária, ele vai ter que te movimentar e te ajustar de inúmeras formas para tentar te posicionar de uma forma a ficar agradável. Gente, eu estou selecionando aqui 3, no máximo 4 opções de cada item, senão vai ficar muito longo o vídeo, tá? Daria para fazer um vídeo de 2 horas em cima disso. Mas eu estou pegando pontos que são mais nobres. Se você avaliou a sua condição bucal, tem um monte de problema e você tem insônia, vai por mim, tem relação, tá? Talvez não seja a causa primária, Murilo, talvez não seja, e talvez seja. É muito difícil dizer para você assim sem ter ele avaliado, tá bom? Então, condição bucal, condição respiratória e quadros dolorosos, tá? A gente poderia resumir no físico umas 3 abordagens assim. O que você vai fazer? Óbvio, né? Você vai procurar um bom dentista, sobretudo um dentista biológico, tá? Já teve discussão no meu canal sobre isso. Procure um dentista biológico. Você vai procurar um bom fisioterapeuta osteopata para identificar se existem disfunções respiratórias. Não estou falando de doenças respiratórias e disfunções respiratórias. E também, né, mesmo o profissional pode te ajudar com quadros dolorosos. E esses quadros dolorosos podem ter relação com esses 2 itens, como pode ter relação com qualquer item, inclusive os que eu estou falando abaixo. Mas eu coloquei ele no físico, que eu acho que para a didática do vídeo fica mais interessante, tá bom? O segundo tópico, eu botei um quezinho aqui, o quê? Talvez vocês não vão entender, são questões químicas ou questões nutricionais, tá? Aqui afeta horrores. Aqui eu poderia começar, pessoal, na minha concepção, uma das coisas que mais perturba, vamos lá, vamos escrever aqui.
intoxicações. Opa, faltou um aqui. Intoxicações, tá? É só para que eu possa ter anotado. Intoxicações. Por quê, Murilo? Para que você tenha um bom sono reparador, existe uma glândulazinha que fica aqui assim, mais ou menos, só que lá dentro do crânio, chamada hipófise. Ela tem várias relações com outras glândulas, ela faz um eixo bem importante, tem várias relações na parte hormonal, eu não vou entrar no mérito do vídeo, como eu falei, e essa glândula, pessoal, ela é muito sensível. Na verdade, seu sistema nervoso central, ele é muito sensível, né? Então, só para você ter uma ideia, com 3% de perda de oxigenação cerebral, você já desmaia. Se alguém lhe der, né, apertar o seu pescoço, apertar a sua cervical, lhe dar uma gravata, com 3% você desmaia. Por quê? Porque a nutrição cerebral é muito importante. Então, o fluxo de sangue e a qualidade desse sangue é imprescindível para que você possa dormir. Vai afetar principalmente essa glândulazinha ali, que é a hipófise. Então, a hipófise ela vai estar afetada por uma condição sanguínea não benéfica, entre elas, intoxicações. Aqui, pessoal, no vídeo, detalhe da parte, eu estou dando relações que são atípicas e que a maioria dos profissionais não fala e também que são muito frequentes no meu consultório. Eu não estou dando uma coisa a esmo. Não, eu pego muita gente aqui no consultório que tem como componente disfunções hipofisárias por fatores químicos. E não só fatores químicos, tá? Outro componente que afeta muito aqui, eu vou tentar colocar de uma forma geral. Vou botar como cargas, vou botar assim, acho que talvez fique mais interessante. Cargas nocivas. Putz, mas isso é muito amplo, eu concordo. Cargas nocivas. O metal pesado, as intoxicações de chumbo, alumínio, mercúrio, cádmio, talho, tudo isso é um problemão. Mas existem outras cargas nocivas, cargas que te machucam, que agridem a parte hormonal e química, que podem perturbar o seu sono. São cargas virais, são cargas fúngicas, são cargas bacterianas, tá? Muitas pessoas têm disfunção da hipófise por uma carga simples, por exemplo, de herpes. Poxa, olha o que a gente está entrando, por isso que eu falei que eu não vou dar muito a fundo. Você pode ter o vírus da herpes, seu sistema imune está um pouco debilitado por N fatores químicos, que eu já vou botar aqui também, e aí o vírus da herpes ela se expressa e gera um desequilíbrio no eixo hipotálamo-pituitário adrenal, no eixo HPA, afeta a sua hipófise, obviamente, nesse eixo, e você não dorme direito. Olha o nível do contexto que a gente está chegando. Dentro das intoxicações, ainda poderia somar aqui bebidas alcoólicas, né, e fumo, cigarro. Ah, mas eu não fumo. Seu pai fuma? Fuma. Pois é, pode causar disfunção na sua hipófise e gerar distúrbios. Aqui a agressão, pessoal, vai ser nas estruturas do sistema nervoso central e na nutrição. Eu estou sacrificando aqui a hipófise na jogada porque ela é tão importante quanto. Mas vamos pegar um outro componente químico, então. Vamos pegar um outro componente ligado à questão química, que é muito falado nas redes sociais e que vai ter muita relação. Boa parte das agressões químicas que você tem, ou você aspirou, por isso que eu botei os metais pesados, ou você teve toque e teve contato de via oral, você consumiu, que aí entra a questão das cargas nocivas. Entre essas cargas nocivas, parasitas, tá? Não vou escrever aqui, só para não deixar muito longo, mas parasitas. Como eu falei, cargas fúngicas, virais, parasitárias. Então você pode ter um parasita intestinal, um verme intestinal, isso é muito comum por uma má alimentação ou por um alimento mal processado, que durante a noite ele se alastra, ele se dissipa, vamos dizer assim, e trabalha muito a absorção dos nutrientes que você deveria estar absorvendo. Isso vai causar uma insônia danada em você. Um sono extremamente agitado, extremamente agressivo, tá bom? Tá? Então, cargas nocivas eu vou colocar aqui junto parasitas, né? Então, seriam ali, por exemplo, fungos, vírus, parasitas e focos bacterianos. Pronto, né? Mais ou menos, só para a gente poder depois contextualizar. 3 itens mais ou menos gerais para vocês entenderem ali. Os componentes químicos são inúmeros, você vai ter vários nutricionistas na internet falando sobre isso, vários médicos da medicina integrativa falando sobre isso, então carências de nutrientes, eu não estou entrando nesse mérito, eu estou dizendo que existem coisas que afetam de forma química seu sono, tá bom? Ok? Como é que eu resolvo isso aqui, Murilo? Intoxicação, existem nutracêuticos, suplementos naturais que fazem a quelação das toxinas. Você precisa procurar um profissional para que ele prescreva isso para você, tá? Como eu falei, nutricionista, médico funcional, fisioterapeuta ortomolecular, ok? Cargas nocivas, tem que identificar. Se ela for fúngica, é um tipo de tratamento, se ela for viral é outro, se ela for parasitária é outro, se ela for bacteriano é outro. E precisa corrigir, porque toda vez que existe uma carga nociva no seu corpo, o seu corpo ele fica num estado que a gente chama de estado simpático-otônico, um estado de luta, um estado de agressão. Isso é controlado pelo sistema nervoso autônomo.
que é o sistema nervoso central, também periférico, mas infelizmente central. Então o seu corpo está sob agressão, ele não fica relaxadinho para dormir de boa. Por isso o seu sono perturba, ok? É um jeito de explicar muito simples, tá? Eu vou pular a questão ambiental, porque aqui eu vou contar umas coisinhas um pouco diferentes para vocês. Pessoal, se chegou nessa altura do vídeo, são 15 minutos de vídeo, eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, infelizmente, mas eu preciso dar um panorama geral para vocês de coisas que vocês não acham na internet. Vocês estão vendo que o conteúdo é bem diferente, compartilha com as pessoas e curte o vídeo, por favor, tá? Eu estou me dando o meu máximo de uma forma diferente para vocês. Coisas que eu pego na clínica aqui diretaço, tá? Vou pular um pouquinho a questão ambiental, vocês vão entender por que depois, e vou falar das questões, eu botei dois exinhos, emocionais e energéticas. As questões emocionais, o que funciona? Se você tem um trauma na sua infância, se você tem um problema no seu trabalho, se você tem um conflito com seu marido, se você tem alguma coisa que está lhe gerando todo um estado de preocupação, de ansiedade, de angústia, de sofrimento, o seu corpo pode sentir isso ou não. Ah, Murilo, eu tenho uns problemas da empresa, mas eu deito de boa e vai de boa. E tem pessoa que passa a noite inteira remoendo aquilo ali. E tem pessoas que nem sabem que tem um problema, passam a noite inteira em estado de tensão, gerando apertamento noturno, o dito bruxismo, e aí varia de como você vai entender o contexto, o dia inteiro assim, a noite inteira assim, às vezes até o dia, né? Mas especialmente a noite, e não sabe que isso tem via emocional. Então entenda, o seu corpo físico, a sua matéria, ele é formado pela matéria já realizada, que você está vendo aqui, obviamente, que é a parte física que eu falei, estruturas físicas ou relações físicas, como é o caso aqui da dor, né? E por substâncias que vão regenerar essa matéria, que vão refazer essa matéria, tá ok? Essas substâncias vêm quimicamente, vêm pela sua alimentação, vêm pela absorção de nutrientes, ok? Então a matéria já realizada é aquela que vai regenerar. Isso é o seu corpo. Mas dentro desse corpo habita um ser. E esse ser, por isso que eu falei que vocês podem ver o vídeo dos 4 pilares, eu falei no início do vídeo, esse ser, ele tem dentro dele crenças, traumas, comportamentos, padrões familiares, uma série de situações, tá? Que vão moldar a forma com que ele se comporta frente às situações. E essas situações, elas podem estar conscientes, você sabe, pô, realmente eu estou fazendo lá uma separação da empresa, estou com uns probleminha, pode ser disso. Como pode ser coisas inconscientes, como um acidente que você teve há 10 anos atrás, como um abuso que você teve, como um problema no seu parto. E isso tem como avaliar? Tem. Então são traumas emocionais, vamos colocar aqui traumas, né? Envolve os traumas, posso botar crenças junto? Vou botar crenças aqui, né? Envolve crenças, aí... E envolve também, pessoal, as relações. Vamos botar relacionamentos aqui, né? Relacionamentos. É só para que eu possa anotar, tá, pessoal? Depois o pessoal do marketing pode fazer uma lista para vocês, se for o caso. Então, os traumas são coisas que você sofreu, querendo ou não querendo, está no seu inconsciente e pode gerar um baita dano, deixando você num estado de alerta, uma simpaticotonia. Como eu falei, é uma resposta autonômica. Você pode ter crenças a respeito de algumas questões suas, da sua família, padrões comportamentais, moldes, que também serve o mesmo termo, que você tenha, e esses moldes te deixam em um estado de ansiedade, de preocupação, de angústia, que durante a noite perturba o seu sono. E como eu falei, relacionamentos, né? Situações que você não se dá bem com alguém e coisas do gênero, tá bom? Questões emocionais. As questões energéticas, eu inclusive vou fundir aqui com as questões ambientais. Por que, Murilo? Porque essas questões energéticas, elas podem ser energéticas do meio que você está, e vocês já vão entender isso, que é por isso que eu deixei por último, e questões energéticas do próprio organismo, né? Por exemplo, vamos dizer que você teve hepatite na infância. A condição energética do seu fígado não é das melhores. E durante a noite, o metabolismo dele pode estar um pouquinho lento. E esse metabolismo, quando está lento, muitas vezes o corpo precisa te despertar para que você possa fazer o metabolismo funcionar. Quando você se desperta, você aumenta a circulação, certo? Para você fazer essa atividade. Então eu estou dando um exemplo de uma disfunção de um órgão. Então tem uma relação química, tem uma relação física, mas que está ligado a uma disfunção energética. Você não vai ver nada no exame de fígado, você não vai ver nada, lugar nenhum. Mas esse fígado não está trabalhando na melhor capacidade dele. Então ele precisa que o fluxo seja maior e ele te acorda, né? É claro que se a pessoa ela tem alcoolismo,
come demais, bebe demais, ele também vai ter o mesmo problema no fígado, talvez, né? Então, questões ambientais aqui vão começar agora a rolar, tá bom? Vamos falar sobre as questões ambientais. As questões ambientais é o ambiente em si. Murilo, agora você vai falar do colchão. Pasmem vocês, pessoal, pouco importa, tá? O colchão é um dos menos relevantes, tá? Mas é bom você buscar um colchão que seja um pouco mais duro, né? Então ele não seja tão molinho, né? Eu digo assim, de 0 a 10, se você pegou o mais mole, seria o 0, e o mais duro seria o 10, pega um 8, entendeu? Bem mais próximo do duro do que do mole. Mas não é um grande vilão. Mesma coisa o travesseiro. Ai, doutor, eu peguei um travesseiro mais alto, mais macio, tem um travesseiro da NASA, tem um travesseiro... Durante a noite, o seu corpo ele vai movimentar você para adaptar você ao meio, entendeu? E não adaptar o meio a você. Ele não vai tentar furar o seu colchão, moldar o seu colchão. Ele vai fazer você se adaptar ao colchão, ao travesseiro, ao cobertor, à temperatura do ambiente, à esposa que está do lado, o marido que está do lado. Sabe, tá entendendo? Isso é autonômico, entendeu? Se seu marido está com uma situação somatoemocional ruim, vai afetar você. Eu falei que o ambiente é um problema. Né? Se o seu quarto está muito claro, né? Então vamos colocar aqui, vamos começar a anotar, né? Vamos botar aqui a iluminação, vou botar a cama, né, pessoal? É triste botar isso, mas a cama, muita gente pensa que tem relação. Enfim, então, a iluminação, o quarto tem que estar extremamente escuro, não pode ter nenhum LEDzinho, nenhuma luzinha, o mínimo possível, extremamente escuro, tá? Muitos dos receptores que mantêm você em estado de vigília são ligados apenas pela luz. Tá? Então, você não pode ter luz no quarto, obviamente, tá? O clima é bem importante, tá, pessoal? Assim, ó, se sabe que para você ficar em estado de vigília, um bom grau, uma boa temperatura são 21 graus, tá? Para ficar em estado de vigília, tá? Não é o para dormir, né? Agora, para você ficar em estado de repouso, em torno de 23, 24 graus, né? Pode ser mais, Murilo? Pode. Tem pessoas que têm disfunções tireoidianas, a gente entra aqui, né? Tem disfunções tireoidianas, tem pessoas que têm outros problemas físicos e metabólicos, né? Químicos, que podem gerar perturbação de temperatura. Então eu falo para as pessoas assim, busque sentir confortável para você, para que o seu sono ele não seja despertado por uma simples temperatura. Às vezes você botar uma meia no pé, é uma baita de uma dica, né? Botar uma meiazinha no pé, às vezes para você já ajuda. A pessoa que tem hipotireoidismo muitas vezes tem frio nas extremidades. Ajuda você botar uma meia para dormir, por incrível que pareça, né? Então, questões ambientais, você preparar o ambiente ajuda, tá? Botar um bom cobertor, não botar um cobertor muito pesado, um cobertor mais quentinho, né? Às vezes o lençol um pouquinho mais quentinho, ajustar esse ambiente. O som, né? Então, eu falei luz, a cama, o som, né? E como é que eu vou escrever isso aqui para eles entenderem? Vou botar frequências, eu acho. Frequências. O som, né? Então não pode ter nenhum barulho. Às vezes o barulho do despertador fica te incomodando. Às vezes o barulho do relógio. Às vezes um barulho repetido de algum outro componente, né? Esse seria um problema, ok? Agora vamos para o último item, talvez, um dos mais valiosos, tá? Não é bem o último, tem mais um que eu quero colocar para vocês, mas talvez um dos mais valiosos. Frequências. Você dentro do seu corpo tem movimentação de energia o tempo todo. Prótons, elétrons, nêutrons, aquelas cargas todas de energia. O seu celular perto de você, ele cria um comprimento de onda que perturba a onda do sono. Existe uma onda, um comprimento na onda que precisa ser feito no sono, né? Existe um comprimento de onda e o celular perturba. Então, não tenha celular no quarto. Compra um despertadorzinho de pilha e deixa o despertador para te acordar. É bem mais simples, tá? Um despertadorzinho silencioso de pilha para te despertar e tira o celular do quarto. Tá bom? Existem também, depois eu vou falar no tratamento, formas de você barrar essas frequências. A frequência do seu receptor de internet afeta horrores. Televisores, eu falo para as pessoas, eu desliguei a TV. O bom era você tirar da tomada, né? Ele está ligado na energia, entendeu? Então, qualquer dispositivo eletrônico no quarto é um problema, gente. Qualquer um. Você deixar um tablet lá, mas ele nem está carregando no canto, mas ele gera um comprimento de onda. Então, tira todos os eletrônicos do quarto. O quarto não foi feito para isso, tá? A hora de dormir, você tem que evitar a tela. Até pelo fato da luz, né? Você ficar aqui barrando luz, nem interessa se é luz amarela, se é luz branca. Os estudos mostram que não muda nada a luz, não muda nada. Ela estando virada para os seus olhos, você tendo essa recepção, estimula os centros superiores, estimula uma série de substâncias químicas que vão deixar você em estado de vigília. Então não pode ter luz nenhuma demais antes, né? Então eu peço para o paciente assim, 1h30 antes, no mínimo, não use aparelho eletrônico. 1h30 antes de dormir, evite comer demais. Mas você não falou de comer. Mas, gente, isso aqui são coisas básicas, entendeu? Eu estou tentando trazer algo diferente, algo inusitado, né?
Como eu falei, frequências, o celular é uma delas, outra frequência que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Às vezes a sua casa, ela está próxima de um transmissor desses de rede elétrica, às vezes ele está próximo de uma antena, tem antenas dessas de comunicação. Vocês não fazem ideia quanto que isso perturba a frequência, a energia do ambiente e automaticamente seu sono. Quem explica muito bem isso é o Feng Shui, e aqui no consultório quem faz análise e a configuração do ambiente da pessoa, ela faz um ambiente agradável para você dormir, é minha esposa, tá? É claro, antes disso, a gente descarta todos os fatores físicos que a pessoa possa ter, todos os fatores químicos que a pessoa possa ter, todos os fatores emocionais e energéticos do indivíduo. Se você não está bem com você mesmo, não culpe os outros, não culpe o ambiente. Ah, eu estou dormindo mal no meu travesseiro. Vai ver, não é nada a ver com isso, você está com uma baita de uma hernia cervical. Só um exemplo, tá? Então, as questões de frequências são muito importantes. E aqui eu vou colocar bem grandão, até vou usar aqui um termo que vai deixar vocês bem curiosos, tá? Que está envolvendo a questão ambiental. Vou fazer uma bagunça aqui, que o pessoal vai ficar louco com essa bagunça da minha explicação. As questões geopatológicas. Gente do céu. Geopatológicas. Patológicas todo mundo conhece, né? Doença, patologia, doença, essas coisas assim. E de geografia mesmo, de geológica, né? Entendeu? Então tem essa conexão. Murilo, como assim? Pasmem vocês, talvez esse seja o ponto mais álgico do vídeo, tá? Você pode estar com o seu corpo perfeito, com a sua nutrição perfeita, não tem nenhuma toxina ou carga nociva no seu corpo, não tem nenhuma disfunção física, você está super bem com você, você botou uma luz bem baixinha no seu quarto, apagou a luz toda, fechou as persianas, comprou a persiana da China, da mais top que tinha, sei lá da onde, fechou todo o seu quarto, deixou um colchão de 15 mil reais para você, né? Tem gente que gasta essa loucura no colchão, acha uma coisa maluca. Cortou o som e ajustou frequência. Depois eu vou explicar como ajustar isso aqui, tá? Sem ser só tirando o eletrônico, que já ajuda muito, tá? Tem como melhorar isso aqui, tá? E não tem mais nenhuma questão energética com você, emocional e energética. Ótimo, tá perfeito. E ainda assim, dorme mal. E pasmem vocês, você vai falar assim, Murilo, quando eu durmo no meu apartamento da praia, na casa do meu sogro, na casa do meu vizinho, no sítio que eu tenho, eu durmo bem. E quando eu durmo na minha casa, no meu apartamento, eu durmo mal. Com certeza você já ouviu alguém que tem essa sensação, tá? Mais um motivo para você compartilhar o vídeo. Pasmem vocês, mas o ambiente, a terra, o plano em si, a terra, a matéria, né, o solo, podem ter problemas que geram alterações de sono. Os egípcios, pessoal, eles já no passado, isso, né, na história toda do Egito, já foi testado que eles localizavam possíveis veios d'água, falhas geológicas, falhas no trajeto do solo e não construíam nada sobre isso, porque eles entendiam que isso afetava a energia do indivíduo. Eu sei que muitas pessoas podem achar isso um absurdo, mas eu quero que você entenda que tudo no planeta tem um comprimento de onda. A água que você toma tem um comprimento de onda, o sol tem um comprimento de onda. O núcleo da Terra gera energia, o núcleo da Terra gera uma frequência, um comprimento de onda, tá? E se nesse ponto da Terra tiver uma falha, vamos dar um exemplo de falha, um veio d'água, simples. Talvez você seja do interior, assim como eu sou de uma cidade de 7 mil habitantes, no passado, para se achar um poço d'água, se utilizava uma forquilha, uma varinha. Se você é do interior e lembra disso, escreve aqui embaixo no vídeo, eu já vi essa varinha. E quando você passa sobre o veio d'água, e principalmente no poço, onde é o poço, ela enverga absurdamente. É o efeito eletromagnético da Terra tracionando a matéria. Nesse caso, uma matéria de madeira, certo? Aí a gente pode entrar na questão dos elementos, da acupuntura e tudo, mas eu não vou ir muito longe, tá bom? Prometo para vocês que eu vou acabar o vídeo o quanto antes. Mas eu quero que você entenda isso. Onde existe um veio d'água, onde existe uma antena, às vezes, como eu falei, frequências, né? Mas um simples veio d'água, se ele passar muito próximo onde você dorme, ou passar onde você dorme, você pode acabar tendo um sono horrível, por incrível que pareça. Nesse mesmo veio, muitas vezes, algumas plantas não aguentam, você deixa uma planta lá, ela morre. Por quê? Porque a energia da Terra naquele problema, não é que ela está ruim, é uma energia diferente, é um comprimento de onda diferente. É muito precoce falar que é ruim, não se tem todo o conhecimento dessas alterações. Eu não sou especialista em geopatologia, a gente sabe que isso existe, avalia isso, testa no paciente, conduz ele a fazer ajustes.
Às vezes você simplesmente mudar a cama de posição, você já desvia do veio. Às vezes não, às vezes você precisa equilibrar a energia do veio. E isso o próprio Feng Shui ensina. Então existem ferramentas que você consegue comprar na internet para equilibrar a energia de uma alteração geopatológica, para redirecionar essa energia, ok? Se vocês querem saber mais, vocês vão lá no Instagram da minha esposa, a doutora Cristina Engels, e mandam uma mensagenzinha para ela. Me fala mais sobre geopatologia e o que eu posso fazer para curar meu ambiente. Pasmem vocês, isso funciona demais, tá? E as frequências, Murilo, que você falou que quer dizer que tem alguma coisa para ajudar. Como é um comprimento de onda, é uma energia que está de um aparelho, de um televisor, ou como eu falei, de uma antena que está próxima da sua casa, existem pequenas peças chamadas de orgonites, isso também é da linha do Feng Shui, que redireciona essa energia, ok? Então vocês conseguem imaginar quanta coisa afeta o sono? Conseguem imaginar? E a gente nem entrou no quesito de uma doença específica, a gente nem falou, se eu tenho diabetes, eu posso ter insônia? Claro que sim, componente químico. Não necessariamente uma intoxicação por um metal pesado, mas a densidade do seu sangue. É um exemplo. Vai afetar a nutrição da hipófise? Vai gerar quadros dolorosos? Provavelmente. Então você vai ter doenças aqui dentro, disfarçadas. Mas o que eu queria entregar para vocês era algo diferente. Além do corpo físico, além das questões químicas, cargas bacterianas, que é sensacional, isso tem que se avaliar, cargas nocivas, melhor dizendo, componentes do ambiente que todo mundo meio que já sabe, tá? Essa é a regrinha básica. Você arruma você primeiro fisicamente, arruma você quimicamente, garante que seu corpo está saudável de verdade e não é com exame de sangue que se faz isso, tem que ser avaliação clínica, o profissional tem que ter uma bala na agulha para te avaliar, faz essa análise completa e depois adapta seu ambiente, né? Não, beleza, vou tirar todos os eletrônicos do quarto, vou apagar a luz bem escurinha, vou cortar o som o máximo possível, vou colocar um bom colchão, um bom travesseiro, né? Nada muito caro, entendeu? Vou fazer isso. Pô, eu estou dormindo super bem, mas quando eu vou na casa do meu sogro eu não durmo bem. Talvez lá tenha uma alteração geopatológica. Tem como avaliar, tem como corrigir, tem como identificar, tá bom? Aqui são ferramentas específicas, pessoal, não tem como eu explicar para vocês como tratar isso. São coisas específicas que a gente faz aqui na clínica, tá? No componente emocional, como é que eu vou saber? Muitas pessoas, não posso dizer que é regra, muitas pessoas que têm componente emocional têm apertamento noturno. Então, se você tem apertamento noturno, a chance de que seja emocional é muito grande. Não é que não pode ser uma questão dentária, para os dentistas que podem me crucificar aqui. Pode, mas pode não ser também, tá bom? Então tem que ser avaliado. Nas questões emocionais, nos traumas, nas crenças, nas questões de relacionamento, se você procurar uma boa terapeuta que saiba acessar as informações do seu inconsciente, reprogramar o trauma, te guiar nos relacionamentos e reprogramar, ressignificar crenças, você resolve isso em 2, 3 atendimentos. Não é uma coisa complexa, se bem vista por um bom profissional, focando na causa, não em sintominhas, ok? A mesma questão para a parte química, se a gente localiza lá, o alumínio que está te intoxicando, saber de onde vem esse alumínio, saber como tirar esse alumínio, saber que nutracêutico corrigir esse alumínio, vai ajudar horrores, ok? Espero que o vídeo tenha sido bem explicativo para vocês, só para reprisar para vocês, questões físicas, focar na parte dentária, respiratória, em quadros dolorosos, na questão química, se garantir que você não tem nenhuma toxina ou nenhuma carga nociva de fungo, vírus, bactérias e questões parasitadas, né? Na questão ambiental, reprogramar a luz, a cama, o som, as frequências, toda a questão ambiental. Na questão emocional energética, traumas, crenças e relacionamentos. E não descartar a hipótese, depois que você fez tudo isso aqui, que você tem uma questão geopatológica, tá bom? Que o ambiente seu, o solo lá, a terra, o ponto, você às vezes está em cima de um poço para variar, né? Era um poço, você cobriu lá no passado e está em cima dele. Considerar esses componentes, tá bom? Existe muita outra coisa que pode gerar distúrbio do sono, mas eu diria que aqui você tem 95% dos problemas ligados ao sono. Espero que o vídeo tenha ajudado você, ajudado as pessoas da sua família, espero que você tenha entendido o contexto, espero que você tenha chegado a esses quase 35 minutos de vídeo. É um assunto que, como eu falei, dar 2 horas, aprofundar 2 horas sobre isso, explicar muita anatomia, muita relação fisiológica. Eu não expliquei aqui. Se eu fosse explicar a relação de cada um desses aqui, nós ia ficar a dia aqui falando sobre isso. Então eu tentei dar um panorama geral e ser algo prático. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço!